O governo federal reverteu a tendência do primeiro semestre e colocou o pé no acelerador da política fiscal. A mudança pressiona a inflação e, claro, reflete na taxa básica de juros. Sobre isso, converso agora com Solange Surur, diretora de macroeconomia do UBS e também colunista aqui do CNN Money. Solange, sempre um prazer dividir tela com você. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Obrigada, boa tarde, o prazer é meu. Solange, a gente tem alguns levantamentos mostrando que o governo federal, o governo Lula, deve exceder em mais de 300 bilhões de reais nos 4 anos de mandato de Lula, os gastos que tangem a regra consolidada, apresentada pelo próprio governo federal do novo arcabouço fiscal. Ah, Gabriel Galípolo ele foi escolhido, né, foi nomeado presidente do Banco Central e vem mostrando um trabalho bastante técnico, pautado exatamente por esse ambiente bastante incerto, e não é raro ele citar nos meios de comunicação oficiais do Banco Central essa preocupação com o cenário fiscal. Como é que a gente consegue construir uma correlação entre essa perspectiva do mercado? Hoje a gente teve a publicação do Boletim Focus com essa previsão de manutenção da Selic em 15%, com o cenário fiscal. A gente, para a gente ter algum tipo de revisão do ponto de vista de tendência de política monetária, era necessário que o governo fizesse o papel dele? Sim, vamos lá. Acho que a política fiscal ela atua, para a política monetária de duas formas. Primeiro, em relação à credibilidade da regra, né, à solidez das contas públicas, isso acaba afetando a taxa de câmbio e isso acaba afetando a expectativa de inflação. Então, quanto menos confiança existir na manutenção do arcabouço ou na sustentabilidade da dívida, mais difícil vai ser a política monetária trazer a inflação para a meta, porque essa insegurança do mercado em relação à solidez fiscal vai afetar câmbio e expectativas de inflação. A segunda forma como a política fiscal afeta a política monetária é no seu canal direto. Quando o governo, né, a administração, seja federal, municipal ou estadual, aumenta gasto, estimula a demanda, isso atrapalha, obviamente, a convergência da inflação para a meta quando a economia está operando acima da sua capacidade ociosa. A gente está, nos dois casos hoje, né, com a política fiscal atrapalhando o aperto da política monetária. No primeiro caso, né, ainda que o câmbio não esteja depreciando, as expectativas de inflação não estão ancoradas, né, e uma parte disso tem a ver com a incerteza sobre o que vai ser o fiscal de 2027 para frente. Então, isso é um ponto de atenção para o Banco Central. Ele está vendo a inflação corrente melhorar, as expectativas pararam de subir, retrocederam, mas estão longe da meta, né? E aí existe essa dúvida fiscal que dificilmente vai fazer a inflação ficar na meta em 27, 28. Ninguém sabe qual vai ser o novo governo e a sua abordagem. No segundo ponto, em relação ao estímulo da demanda, aí é que eu acho que existe uma mudança em curso importante, né? Até o primeiro semestre desse ano, até esse momento, a política fiscal foi mais contracionista, porque houve contingenciamento, demora na aprovação do orçamento. Então, você teve uma contenção fiscal importante, cujo ápice dessa contenção, para mim, está acontecendo aí nesse final do terceiro TRI. Só que tem contratado para frente um estímulo fiscal importante. Né? A gente aprovou a isenção do IR até R$ 5.000, existe o programa Luz para Todos, existe a extensão do programa Vale Gás, existe o programa de subsídio para a reforma da casa, existe a extensão agora do programa da Minha Casa Minha Vida para nível 4. Então, existe um pacote aí de estímulos que vai começar a impactar a economia, principalmente a partir do primeiro TRI. E aí, isso é o segundo canal que atrapalha a queda de juros, né? Porque se o Banco Central está com o pé no freio, com juros restritivos, e a política fiscal vai e coloca o pé no acelerador em termos de impulso fiscal, é, fica mais complicado para o Banco Central soltar a guarda, né, e começar esse ciclo de corte, ainda que comece,
a política fiscal atrapalha a extensão desse ciclo. Então, tanto para o lado da sustentabilidade da dívida, quanto do lado do impulso à demanda, acho que a gente está com a política fiscal em oposição ao trabalho que a política monetária está tentando fazer. Você citou essa série de medidas que envolvem a expansão do mercado de crédito, por exemplo, né? Políticas que devem fomentar o nível de demanda, como você trazia para a gente. Só que a gente tem uma perspectiva por parte do mercado, isso mapeado pelo próprio Boletim Focus, de um início dessa redução de juros aqui no Brasil a partir de janeiro, né? Algumas casas de análise, instituições financeiras apontam que esse início do ciclo poderia ser já na reunião de janeiro, outras na reunião de março, mas exatamente com essa perspectiva de um ano eleitoral, apesar de uma ausência quase completa de espaço do ponto de vista discricionário, a gente tem essa perspectiva de um incremento do nível de gasto, seja ele gasto direto, com impacto orçamentário, seja ele os gastos chamados parafiscais, seja algum outro mecanismo encontrado pelo governo para abrir essa torneira. Como é que a gente pode pautar essa quase certeza, ou pelo menos uma perspectiva de sim começar a dar vazão a uma redução na taxa básica de juros do país em meio a essa expansão do ponto de vista do mercado de crédito, também, evidentemente, também desse nível de capacidade, por exemplo, da população e das empresas continuarem gastando? Essa é uma pergunta importante, né? Por que que o mercado e os analistas esperam queda de juros se, eles não esperam que a inflação vá para a meta, nos próximos anos, né? Não tem 3% aparecendo no Focus como inflação esperada, pelo menos até 2028 e até mesmo além disso. Então, por que esperar a queda de juros, né? Por que que o mercado coloca ali em 2028 a Selic vai estar em torno de 10%, se o IPCA não converge para 3%, e a gente sabe que tem uma expansão fiscal contratada relevante aí. No fundo, ninguém está acreditando que a inflação, que o Banco Central está mirando os 3% exatamente, né? Então, implicitamente, existe aí uma certa acomodação, das expectativas de que o Banco Central vai tentar ficar perto de 3, talvez abaixo do teto da meta de inflação, mas que não mira o centro da meta. Então, se, o Banco Central quiser realmente convencer a sociedade, e aí não é só o mercado financeiro, porque quando a gente pega até mesmo, expectativas, de pesquisas do consumidor, ninguém acredita numa inflação de 3% no Brasil. Se o Banco Central quiser convencer de que a meta é realmente o seu objetivo, não haveria espaço para queda de juros no início do ano que vem, né. Teríamos que ter uma, definição de um ajuste fiscal crível que fizesse com que os agentes, entendessem que 3% de inflação é factível e que o Banco Central, teria a política fiscal do seu lado. Então, a gente acaba vivendo uma inconsistência, né. O mercado espera queda de juros, o Focus projeta queda de juros, mas não projeta inflação de 3, né. E aí está no trabalho do Banco Central convencer de fato que a inflação vai ser 3 e para isso ele mantém os juros altos, né, e vamos ver o que acontece no ano que vem, né, se os agentes continuarem não esperando inflação de 3%. Uma parte dessa não expectativa de 3% tem a ver, obviamente, com a política fiscal, mas tem a ver com a economia, com a atividade econômica. Eu estou vendo aqui a matéria anterior que vocês, estão falando de, queda na produção industrial, nos indicadores de confiança da indústria, mas quando a gente olha a economia como um todo, né, a economia está crescendo acima da sua capacidade, a taxa de desemprego está perto da mínima histórica, né, os salários estão crescendo acima da produtividade. Então, uma parte dessa expectativa de que a inflação não vai para 3 tem a ver, com a economia não estar desacelerando tanto assim, né, e a falta de credibilidade na meta. Isso, né, Solange, apesar dessa incessante tentativa por parte do Banco Central, por meio dos seus canais de comunicação oficial, reiterar, né, dia após dia,
que está buscando o centro da meta de 3%. Conversei aqui com Solange Surur, diretora de macroeconomia do UBS e colunista aqui do CNN Money. Muito obrigado, Solange, sempre um prazer. Obrigada a vocês.